the Olá a delay. todos, We bom were dia. Peço waiting desculpa for pelo atraso, colleagues estávamos à to join, espera and we welcome you to que this alguns session on participantes the juntassem a endorphins nós hormones. And thank you for e joining, everyone. então, We muito will see on screen obrigado. Estamos aqui that you have the details imbuídos on do how plano to de change resposta à the varíola dos interpretation. I hope macacos. everyone's already in the Espero que right todos já language. estejam We will go very devidamente quickly to the agenda, and we will sintonizados start para o tipo de opening the interpretação lines. que desejam escutar. E aqui estamos para mais Thank you. uma So sessão. this is Muito our agenda obrigado. for today. We have several Sim, speakers, temos vários and oradores. we'll be doing Q&A at the end. So we ask you to put Haverá questions perguntas in e the chat. respostas no final. Podem We'll colocar as be vossas doing the questões Q&A at the end. na We will caixa collect de the questions from the chat, and we'll mensagens put them on slides e so estaremos everyone can sempre see them, and atentos we para que will todos translate as them as possam well so that everyone can ler participate in the claramente e discussion. todos poderão And assim because we're a little participar bit na late, we're going ahead discussão and we're e assim starting. vão So todos Kathy saber Fall quando from iremos was our head começar. Vamos of the começar com Africa and Cathy Middle East Fall. Department at the Global Fund will start this session. Outros Thank you, everyone. participantes do Fundo Global irão participar. Muito obrigado a todos. Would you like me to start now, Querem Marcela? que eu comece agora? Yes, thank you. And we can hear Sim, you muito well, Kathy. obrigado. Thank you. Conseguimos ouvi-la bem, Wonderful, Cathy. wonderful. Muito bem, maravilha. Good morning, Bom everyone. Good dia a todos, afternoon. boa Some tarde. of us are also in different time zones. Há And diferentes fusos welcome to this horários. information session Muito, on the muito obrigado. Estejam bem-vindos a esta Continental sessão and response informativa that we are co-hosting relativamente with ao our plano dear de colleagues resposta from à WHO, varíola dos but also from macacos, Africa CDC. dirigido para o continente da We are África. highly appreciative that high-level Apreciamos officials from the que Democratic dirigentes de Republic of alto Congo nível and da República Uganda, Democrática who are Do leading Congo e their do national ad Uganda hoc responses, lideraram are esta also here with us resposta today to perante a discuss their varíola dos macacos. Estão aqui experiences conosco para in partilhar a responding sua experiência effectively to conosco, this de forma que critical haja uma resposta context, eficaz, especially knowing how busy they are at this time. sabendo quão So great ocupados words of estão, valorizamos appreciation from us, imenso dear a sua colleagues. presença. Muito Let obrigado, me caros also take colegas. this Deixem-me opportunity também to aproveitar thank esta oportunidade Dr. para Leto, grand agradecer Dr. merci, Leira, como é Dr. assim, Richard, Dr. merci à vous Richard, également, muito and thank you, obrigado Dr. Joey. igualmente, e muito obrigado, Dr. We are Joey. encouraged by the strong work, Somos encorajados pelo leadership of trabalho WHO robusto and Africa CDC, realizado and we pela Africa thank them CDC immensely for e taking the agradecemos time to share the imensamente por knowledge terem that they have accumulated dispensado o seu in tempo this important nesta response. Really resposta is tão truly importante. needed. The É aim realmente muito for the necessária. next O 90 minutes of objetivo para os engagement próximos 90 is minutos to de bring you desenvolvimento most vai no up-to-date sentido de information vos trazer on the current informação state of muito affairs atualizada sobre o estado and the atual response, da but pandemia e a also to share resposta examples realizada, of e também para country partilhar leadership exemplos de that iniciativas em cada supported with país investments from the Global que Fund and local apoia governments com devido a towards investimentos emergency que response foram and crisis realizados para que houvesse preparedness. uma resposta de The emergência a Global esta Fund situação. O Fundo first Global answered this call to emergency in respondeu 2002, a este apelo em when WHO declared a 2022, quando a multi-country OMS outbreak declarou of mpox que as public havia health emergency of uma international emergência de concern. saúde pública We de published back preocupação then a technical internacional. brief E and desde invited então countries that we houve financed to consider vários reinvesting países que existing assim funds, consideraram a and importância we de subsequently investir supported em a number of força countries. em termos In financeiros para apoiar estes 2004, países. Em we are 2004, continuing to avail the continuamos investments of existing a Global Fund verificar os financing investimentos at various realizados stages e o of governments' financiamento national preparedness and em response termos plans. de aumentar o Such estado de funding should also prontidão, leverage and enhance propiciando disease financiamento para surveillance, alavancar a resistance, resposta a and strengthen esta laboratory doença, capacities fortalecendo with as capacidades mpox-specific de diagnostics, an assistência, important new area of interest. considerando o que These se passava em investments relação will à varíola dos also be macacos. Estes targeted to investimentos também critically deverão needed risk communication almejar as situações and onde a reinforcement of comunicação é intervention mais prevention and criticamente control, necessário e support to aumentando a country-level prevenção coordination e and a- strengthening of primary healthcare fortalecendo services where we o know services have apoio been onde delivering, sabemos que seria mais including vaccination necessário, services. incluindo os serviços de vacinação. Actions taken to respond to As mpox ações are levadas a fully cabo para aligned responder à with the varíola dos global and macacos estão continental totalmente mpox preparedness sintonizadas and response plan com for Africa os that our vários colleagues from Africa as CDC will várias present. iniciativas And realizadas a I'm nível really pleased internacional. that Estou our realmente colleagues from satisfeita DRC que os will nossos share more colegas details on eh, what we are e- supporting aqui against. presentes At irão the request of estar the government, presentes e o pedido dos DRC is respectivos investing up to governos, nomeadamente a República $9.5 billion Democrática for its do emergency Congo, está a alert investir response in mais six de of 9 the highest milhões de transmission dólares provinces and in para Kinshasa, impedir Kinshasa province. a transmissão. In Igualmente também addition, em DRC and the Kinshasa Global Fund e have been a República Democrática do collaborating to Congo e o combat Fundo three Global têm diseases, colaborado HIV, TB, para and lidar diarrhea, com a and tuberculose, a strengthened malária systems e for com health o since SIDA 2003. desde Cumulative 2003. investments of
Estes investimentos têm convergido em em investimento, na verdade, de milhares de dólares para aumentar a assistência no âmbito da saúde pública para erradicar a varíola dos macacos. No Uganda, aproximadamente 900 mil dólares de investimento pretendem aumentar a capacidade do país de prevenir, detectar e responder a este surto, adjudicando produtos necessários para o combate a esta doença. Pedimos desculpa, o som está um pouco precário, daremos o nosso melhor, obrigado pela compreensão. Assim, a ilustradora prossegue, dizendo que, através desta intervenção do Fundo Global, se tem conseguido alavancar os meios financeiros possíveis para lidar com este surto de varíola dos macacos. Uma ambição do Fundo Global desde há muito, em particular desde a pandemia do Covid-19 até hoje, o Fundo Global tem apoiado 14 países. Os sistemas de saúde robustos são, assim, almejados, nomeadamente pretendendo-se que os trabalhadores consigam ter todos os meios necessários para combater a doença. Tudo isto tem importância chave para que haja controle na resposta à varíola dos macacos. O Fundo Global continua atento neste momento crítico. Estamos ansiosos por continuar a trabalhar juntos, para continuar atentos às potenciais ameaças, para que haja maior segurança no futuro. Desejo-vos a todos uma sessão bastante frutífera. Muito obrigada. Thank you, Marcela, on Kathy. to you. Yes, thank you. Thank you so much. Muito We obrigada. will move Vamos to agora avançar Dr. para Yamiogo now Dr. from Yamiova WHO. now. Dr. Mende tchau. Yamiogo, it's your turn. Let us know if you need to share slides or if it's okay. Diga-nos se deseja partilhar diapositivos. No, it's okay. Good Não, está morning, tudo good bem. afternoon, or Bom good dia, boa evening, tarde, everyone. boa noite a todos. I'm Dr. Yamuigo Sou Jean-Marie Dr. from Amir Jardim, WHO, Incident Manager sou da for WHO OMS at the continent levels. And I'm working closely with Africa ah, CDC e in, assim to estou coordinate a joint aqui a response presidir a África to this CDC para coordenar a particular resposta outbreak. So, a in este terms of surto. what we have Portanto, achieved so far, let em me first of termos all thank the Global do que tem sido Fund and realizado, our quero começar partners por agradecer ao Fundo Global e a who todos really os from the beginning parceiros que supported the desde member o states início to apoiaram get those plans ready and esta also being iniciativa supportive in terms of resource e allocation. também toda a alocação de Recently, the recursos Africa necessário. CDC Assim, actually a saw África CDC, really we pushed together to establish imbuída deste a joint continental IMS esforço, team, which pretendeu means estabelecer incident managers toda uma operating ajuda based inequívoca, here in Kinshasa. And nomeadamente aqui em starting a couple Kinshasa. of weeks, I can Há say that umas we semanas, really posso dizer built que for the future realmente all the eh, mechanisms for fizemos the desenvolver coordination. todos os mecanismos e toda a Then coordenação let me necessária. say that we Deixem-me have começar achieved so por far dizer some milestones o facto, e temos that conseguido atingir alguns marcos extremamente working importantes together in terms of no coordination sentido mechanism. de haver mecanismos de For instance, coordenação we have a básicos. consolidated list of partners Assim, who temos are todo um involved conjunto de parceiros in post-continental envolvidos response na every implementação day, da including resposta all the stakeholders from the diariamente, UN system, the NGOs, and also em partners involved termos in the de One Health todos os parceiros strategy. envolvidos. We also managed to Também conduct together conseguimos recently in DRC and Libya juntar-nos some field durante missions o at ano em the várias hotspot provinces. missões nas várias In addition to províncias. that, I'm happy Adicionalmente, to say that the estou coordination satisfeito por we saw referir que some nesta coligação really key conseguimos achievement, realmente todo um conjunto de like realizações we managed to establish fundamentais. one continental Conseguimos logistic platform, estabelecer uma meaning that to ensure plataforma equitable access to diagnostic em que therapeutics todos and têm vaccines. acesso, We also work together to no add limite, às the vacinas. continental MNE framework Se peço desculpa, o som está bastante precário. delivery Agradecemos a vossa resources for compreensão. Daremos o the nosso melhor. KPIs Muito obrigado. E across the assim, pillars that the KPIs consideramos that we develop, we agree together. também todo um We esforço also acordado have em a recent trend conjunto, no that will be sentido released de this week
Esta Since semana it's WTO and Africa CDC, this is very houve important to know that conjuntamente com a África e a there are CDC, already foi muito efforts to importante juntar also todos os speak in one esforços voice. para We also abordar what I say este a joint esforço research convergente. protocol. We harmonize Por outro all the lado, há todo um protocols of conjunto de research between protocolos WTO and Africa CDC. com Also, a África CDC this week and last week, e esta semana e na are semana working closely passada to have a trabalhámos chickenpox vaccine demand forecast. estreitamente de We acordo com a shortly previsão de ago we vacinas conduct necessária and para o yesterday we efeito held e a very ontem important meeting of realizamos uma the reunião first vaccine importante technical review committee com o primeiro to comitê advise. It was a para committee comprised of aconselhar around 40 independent members em to relação advise the ao combatant painel MSD on vaccination planning in estabelecido response to the para current este outbreak. efeito, para que houvesse uma We are resposta a now about to este develop, surto. to put Estamos together a agora test bed preparados para evitar todos os all things esforços. showing that we are Tudo building for the isto, ou future. seja, estamos prontos para o Knowing that futuro we need really e, to diz o demonstrate that this orador, strong queremos mechanism demonstrar of que estes coordination mecanismos is robustos very efficient. de It's the first coordenação time that são today muito eficientes. É a we primeira put vez together with all que partners nos on the conseguimos front line reunir com parceiros to nucleares coordinate para que safely haja a response coordenação at the continental level. suave de That really is todos very estes good achievement, mecanismos. and É I realmente really uma thank you, grande the global realização funds and all the e, stakeholders e assim who sendo, really are helping to push realmente and getting conseguimos this all potenciar those mechanisms to be todos estes secure mecanismos and to be very, very efficient necessários para que for tudo our seja o continent. mais eficientemente, I will stop o mais here eficiente and possível my dentro colleague neste continente. from Africa CDC O meu will colega further da África CDC, Bagabi, complement what I have said. também envia os seus Thank you. cumprimentos e corrobora o que eu acabei de dizer. Muito obrigado. Thank you, Muito Dr. obrigado, Glad doutor. to see if our colleagues from Africa É bom CDC have saber que a joined. África CDC está Um, empenhada. We don't see them, Dr. Yamilko. Maybe what we'll do is Vamos we'll go to our agora colleagues from DRC to start avançar their presentation. para a And if our colleagues apresentação from Africa CDC join, then we can let seguinte, them do esperando their que outros remarks. parceiros da África If CDC that's se okay. possam Thank you juntar a so nós. much for your Ok. presentation, Muito Dr. obrigada pela sua apresentação, foi muito valorizada. Dr. Teto, Olá, Dr. Gueto. vous êtes là? Oui, Está aqui? Sim. merci beaucoup. Muito Bonsoir à tous. muito Je obrigado pense que e bom dia a todos. ce que Jean-Marie vient de dire est pratiquement ce qui se fait sur le terrain. Et il y a déjà une Tal como foi coordination qui est dito, faite. como Et, Jean-Marie referiu, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons já peut-être existe voir uma coordenação. l'appui Portanto, par eu rapport penso que a este à nível l'approche Fonds mondial podemos talvez au tentar e niveau ver du pays que de la tipo de RDC apoio poderemos pour voir comment l'approche realizar, de l'accord dado que há mondial est apoio do venue Fundo Global, do Global Fund, s'ajouter à ce qui est e déjà também mis en place pour bien como é que o coordonner Fundo les Global activités en boxe au niveau de la RDC. se tem Si on estabelecido para peut coordenar as peut-être atividades mettre le diapo. ao nível do país. Posso partilhar o meu ecrã para que possam ver os meus diapositivos? Ok, je pense que Muito bem, du point de vue muito bem. épidémiologique, donc si nous pouvons voir à ce niveau ici, il y a les provinces qui sont déjà Como podem touchées constatar, et par rapport à cette épidémie aqui de Mpox a situação do depuis vírus 2021. trata-se de uma endemia Et no centro e no nous norte da avons República Democrática do environ Congo. 7 provinces telles que mis dans la carte de Temos la République cerca de 7 à notre droite. províncias, como podem ver, Et estão là, si nous no lado regardons direito. le taux de létalité qui augmente, au fait, partant de 2021 Podemos vê-las jusqu'à 2024, a nous sommes. crescer, Et há um les aumento a raisons de la decorrer, recrudescence récente de la répartition géographique de e as Mpox razões des mers para membres esta de l'OIC. distribuição Et geográfica à partir des études qui ont desta été varíola dos menées, macacos na República cela Democrática montre do que Congo, leva-nos a Mpox en compreender RDC a commencé quand que même, são ça fait très necessários longtemps.
estúdios para estudar a cette dinâmica da année ici, transmissão, considerando 2024, où a il y a eu situação une e os riscos réapparition et identificados en fait, enquanto se qui a touché aumenta o pratiquement les acesso provinces às cibles, áreas em les provinces qui causa. sont déjà Podemos touchées ver par que o número de d'autres casos aumentou problèmes, notamment le Nord de uma Kivu. forma Nous invulgar, com savons uma estação dans geográfica que quel toca contexte 7 les novas provinces sont en train províncias. de vivre avec les déplacés de guerre et avec Claro que tout ce depende qui est comme também dos diferentes contextos problématique au niveau de e cette das province. províncias Et en dehors de cette province, vous que têm os avez seus próprios problemas e l'Équateur desafios, mas et fora la destas province de províncias l'Équateur avec son emplacement et tivemos, la forêt équatoriale qui est très dense avec beaucoup d'animaux à ce peço desculpa, niveau-là. não consegui Et ouvir. c'est là où pratiquement on Há était à ce províncias point muito perdu de densas ressources. em termos Le cas populacionais, évoque ça com muitos notamment pour animais, com ce qui casos fait muito importantes qu'aujourd'hui, nos anos cette maladie 70. s'étend pratiquement dans Portanto, 7 hoje provinces qui se sont déjà prononcées, mais d'autres sont há, encore muées há et toda uma les investigations prevalência em 7 continuent à novas travers le províncias. TST et autres. Et Tem sido le pays est realizada en train de toda mettre en uma place. pesquisa, investigação. O próximo diapositivo, por favor. A situação epidemiológica Oui, agora. donc c'est comme j'ai parlé, il y Portanto, a este diapositivo pratiquement é deux sobre a situação do parties, vírus si na on peut República appeler Democrática do ici, Congo. d'éclate du virus Temos mpox qui circule en RDC. Donc, je pensais duas ici nos amis de regiões do cellules norte e de no surgence étaient là, centro, com allaient nous donner zonas peut-être plus de endémicas. détails par rapport à ça. Mais nous Tivemos pouvons peut-être a revenir juste un 1A petit e a mot pour 1B. montrer. Il y a la zone endémique Portanto, où vous talvez eu avez possa dizer l'éclate algumas 1 et palavras il y a une autre zone non endémique où vous avez em l'éclate relação à situação 1B. Et epidemiológica. ces deux zones Temos que referir que em montrent que relação la maladie évolue à de deux 1A, a manières maioria dos différentes en casos province. suspeitos assinalados respondem à Et donc, definição padrão dos depuis casos décembre de 2022, varíola dos le macacos e implicam ministère de la principalmente Santé a crianças déclaré com menos de l'épidémie 15 au anos niveau suspeitas de estarem national et infectadas la pela classe transmissão en urgence nationale en raison e de ou proveniente de l'augmentation um humano de des homem para rapide homem, e as provas cas da présumés contribuição ou relativa às vias de suspects dans ces transmissão restam provinces. ainda pouco Et claras. en Isto, outre, isto na le zona F4, endémica 1A, un centre des opérations que d'urgence de corresponde ao santé norte e no publique appelé centro. CUSP, Portanto, qui a été mis as en situações place de pour emergência estão a essayer de aumentar. A maior coordonner parte toutes dos ces sítios interventions suspeitos, et toutes ces urgences eh, au niveau pays, eh, sous na maior l'égide, parte, bien sûr, de l'Institut há, national de há santé muitas publique que nous appelons crianças, portanto, l'INSP, com menos de 15 qui anos, active suspeita le de estarem numéro infectadas 3 de la pela réponse. transmissão Donc, zoonótica. c'est ces cellules-là Por qui, outro ou ce lado, centre qui coordonne pratiquement tout ce qui est urgence au assim niveau pays sendo, pour como permettre foi à ce referido, que nos permanece interventions pouco soient bien clara a sua canalisées transmissão. et bien orientées au Por outro niveau des lado, a bénéficiaires epidemia directs está, et qui é présentent pratiquement les importante maladies. Il y a beaucoup considerar que houve uma mutação, em termos das zonas não endémicas, que há uma mutação na genética. Para os toujours en próximos termes de la diapositivos, réponse, por favor. le fonds Resposta de mondial, urgência. comme a dit Houve uma Cathy, resposta de a urgência no valor mis de à 9,5 disposition milhões de du dólares. pays O environ Fundo Global, 9,5 millions. diz C'est o vraiment orador, en urgence, comme on dit, et pour faire cedeu contre cette 6,5 milhões province. de Et là, nous dólares saluons americanos et nous para as remercions le 5 Fonds mondial pour províncias cette com elevada intervention qui a été transmissão. vraiment rapide, où on a senti Estão vraiment aqui os l'importance vários et nomes, l'urgence pour répondre à portanto, no l'urgence de la sentido de riposte. tentar Et de ces fortalecer as 9,5 millions, formas de detecção et cela va precoce, intervenir dans les reforçando a 7 vigilância. provinces dont j'ai cité. Il y a Équateur, Esta manhã iremos usar, esta le manhã, Chopo. Le Chopo est portanto, vraiment au reparem, estão aqui centre, os le nomes das Sud províncias: Kivu é qui est à Equador, São l'est, São et Tomé, le Sul do Nord Kivu, Kivu Norte aussi qui Kivu est à l'est, et eh, Kinshasa, la e capitale qui Kinshasa, englobe os nomes das 5 pratiquement províncias com plus de elevada 18 transmissão. millions d'habitants, et qui est A, aussi a, tapée ou a frappée par capital cette mpox. tem Donc, cerca de 8 pratiquement milhões de habitantes, 6,5 millions sont destinés pour répondre dans ces que 7 também foi provinces. muito Et les atingida 3 por estes autres valores millions, c'est pour renforcer l'accès aux soins de de transmissão. santé primaire au niveau de Nord Kivu, Vamos en ver, Ituri, le portanto, estes Mai-Ndombe 6,5 et le milhões Kasaï, têm que ser qui usados vont por faire estas 7 face à províncias. l'épidémie de O Mpox outro par rapport à la milhão crise humanitaire. vai ser usado Et para de ser ces 3 fortalecido o millions, acesso il y à a les interventions informação. qui vont passer par le canal Eh,
Portanto, temos d'habilitation todo um conjunto de ações arriver à provenientes répondre que et vão, que accompagner les são, vão pays ser, dans certains portanto, desencadeadas domaines por este qu'on a dinheiro, a vigilância em termos soumis de au laboratórios e Bureau du Fonds diagnósticos, mondial comunicação e à travers mobilização, la prevenção e controle de REPOX. infecções, Donc, de ces 6 eh, millions, e a própria ces prática 6 clínica, millions tentando melhorar a répondent capacidade aux das estruturas interventions comme la de surveillance et l'alerte saúde précoce, de abordar estes aux casos aspects de liés varíola dos macacos au e outras laboratoire urgências de diagnostic, sanitárias. Tem que à haver la toda uma communication et mobilisation afin de sensibiliser la communauté portanto, tudo isto et tem la que estar prévention et devidamente contrôle des infections et ainsi que la alicerçado. coordination et la prise Há en que charge sensibilizar as clinique comunidades pour para reduzir a améliorer la estigmatização capacité des structures através pour une destes bonne prise en charge. agentes. Diapo. E a coordenação nacional é essencial e a gestão clínica OK, para donc de melhorar ce a soutien capacidade Fonds mondial à de la riposte, fornecimento de cuidados de saúde. Próximo la diapositivo. coordination des Portanto, partenaires est vraiment o centrée apoio do et Fundo suivie Global de manière a très este, rapprochée. na luta com Si este nous vírus, regardons les maps, pretende, assim sendo, la reforçar carte as de la capacidades de diagnóstico de RDC, laboratórios nous pouvons nas voir divisões où se provinciais situent les de différentes provinces saúde. touchées E par les aqui no mapa mpox. podemos ver as Donc, vous diferentes avez le províncias Sud que Bangui, foram l'Équateur ah, à votre gauche. Vous avez le atingidas Congo, por qui uma est transmissão pratiquement au elevada do centre, qui est vírus. aussi très grand. Temos o Equador, Et o le sul do nord et Bangui, le sud Kivu, qui Kinshasa. sont pratiquement à No l'est et centro frappés temos par les déplacés de guerre, Chopo, ainsi de suite, dans les camps de e do lado concentration de direito, Nord réfugiés. Kivu, Et c'est Sul, là où il y a une Kivu très do forte Sul e concentration de la Sankuru, Kivu population do Norte. déplacée et qui peut Portanto, aussi aqui influencer la há transmission ou la uma contamination elevada des uns des autres, transmissão puisque il e règne la também a promiscuité et transmissão portanto, voilà, do et donc vírus, le ou seja, contact é est très importante facile, comme nous le savons. fortalecer o Et Kinshasa, qui est de diagnóstico, manière un peu isolée quelque part, mais il est aussi à toda côté uma de nous, du prioridade em Congo cada central et des província. autres provinces. Donc, É comme on necessário, disait, il y a está dans cette muito, approche, il y a le eh, renforcement des capacités pour há uma enorme prévenir. extensão Nous allons renforcer há o perigo de se au estender a niveau outras des províncias. provinces Até é et importante nous allons estabelecer o renforcer la diagnóstico surveillance o mais à precocemente travers possível l'approche UORS e et fortalecer qui os sont déjà en inquéritos train d'être faits, qui nous integrados, permet de de modo a capter que haja l'information sistemas em cada rapidement à província. partir Também des aires estamos a de tentar santé fortalecer et a, nous avons la a- promotion, la a vigilância prévention et contrôle integrada de nas l'infection 4 et províncias. Temos que promover a ainsi comunicação dos riscos e la envolvimento communication à comunitário travers la via communauté todas et as pour partes sensibiliser interessadas e aussi líderes les locais acteurs nas 7 des províncias ethnies. Comme vous le assinaladas e savez, temos, il acima y de tudo, a também beaucoup de que sectes, les églises, sensibilizar ainsi de suite, où para on este peut aussi passer problema. pour sensibiliser la Há, population dans les temos, différentes approches. Et bien sûr, portanto, soutenir é la muito importante coordination, comme a dit Jean-Marie, pour prosseguir para arriver à bien sensibilizar a coordonner les população activités et les réponses relativamente às liées à diferentes l'impox à travers les abordagens, pays. Diapo. apoiando a coordenação multissetorial para combater algumas epidemias potenciais. Os Alors, próximo diapositivo, por je pense que favor. je l'ai Então, dit, donc o orador ce prossegue soutien dizendo du Fonds mondial est parti de ces 4 que o ou Fundo 5 plans Mundial d'intervention, propiciou uma resposta à laboratoire, República Democrática do surveillance, Congo e há 4 expansion du système, grandes la intervenções, prévention et graças le ao Fundo contrôle de Global, l'infection. ao nível dos Et laboratórios tous ces paquets da ont fait l'objet de la vigilância. demande Portanto, tem que haver reforço auprès das du Fonds capacidades mondial. Et là, je vous diagnósticos assure, nas et províncias c'était comme prioritárias. un Temos que éclat pour fortalecer o un sistema ingrédient pourtant le de Fonds vigilância mondial a répondu de integrada manière no très rapide quadro et positive do et One ça nous fait un Health. Tem que grand haver plaisir extensão do sistema au niveau du pays pour EWIRS savoir qu'une e, réponse rapidamente, rapide tem que haver et prevenção e controle das qui est infecções venue com pour reforço das répondre capacidades. et É importante voir comment on ter, pouvait diz o lutter orador, contre cette maladie mpox à uma travers le resposta pays muito et rápida tous les rapports de no différents sentido de partenaires à conseguirmos travers lutar contra le esta vaccin, doença. et le suivi, et É tout le monde a mis la main importante dans le a plat pour que vacinação, nous a puissions bien vigilância, contrôler et éviter de modo a que l'extension possa ou estar sob controle la dissémination rapide de cette maladie. e assim impedir o alastramento desta doença. O Oui, próximo donc, diapositivo. comme je le disais, donc, Sim, os cuidados c'est médicos pratiquement são também la muito importantes, coordination como já foi referido. multisectorielle. Cette coordination va aider les pays Temos à uma améliorer les coordenação mécanismes de multissetorial lutte para contre reforço das l'impox capacidades para ajudar et os países a de melhorar renforcer les os capacités des mecanismos zones dans les para, 7 na provinces luta ciblées, puisque contra a dans Mpox, contra l'ensemble, le a varíola dos pays a macacos. 26 Temos que melhorar a provinces avec une capacidade population, nas comme je l'ai várias dit, d'environ
províncias, as 7 províncias, há Et 27 províncias com uma 26 provinces, nous população comptons pratiquement de 5, 100 milhões de 19 habitantes zones de santé. Et e donc, assim vous comprenez é l'étendue du importante pays. agir. Et dans les 7 provinces touchées, nous Aproximadamente pouvons avoir environ dans le temos, 100, 200 zones portanto, qui o sont orador déjà, corrige, qui cadrent en fait dans les dizendo provinces ciblées. temos Et cerca de si on n'arrive pas à 200 bien zonas contenir que les foram interventions, nous comprenons que cela peut causer detectadas, que énormément de necessitam de problèmes intervenção. pour la gestion de cette pandémie. Senão, será muito difícil a respectiva gestão este ano. Próximo diapositivo, por favor. Du point Agora, de coordenação vue das várias coordination, parcerias. comme je l'ai dit, Vamos falar le da coordenação dos vários bailleur, si nous parceiros. pouvons Tal appeler como foi ainsi, referido c'est le anteriormente, gouvernement qui a directement os primeiros, répondu rapidement quand l'annonce as était primeiras faite agências et a financeiras, podemos mis à la dizê-lo, disposition a de primeira nous à agência 5 financeira é pays o governo. pour voir dans O quel governo colocou PCI em on peut ação répondre à cerca cette de demande ou à cette 5 milhões de réponse dólares para rapide. nos ajudar a Et ter la uma boa coordination des resposta, para partenaires que houvesse uma passe resposta par les rápida, différents e a partenaires coordenação com os qui viennent en parceiros appui et accompagnent le internacionais é pays, muito importante notamment para que reforçar a resposta a nível l'USAID, le nacional. CDC, Temos dans la coordination o et le renforcement des USAID capacités des e o laboratoires, la USCDC, communication des risques, em termos da ainsi que coordenação la e sensibilisation. capacitação, Et bien sûr, comunicação, dans envolvimento. le PCI, et Depois ce sont les também interventions liées à temos a l'assainissement, considerar watch, ainsi de suite, avec un ah, financement d'achat d'armes tudo isto é muito allant importante em à termos 50 de 000 apoio ao doses de nível vaccins à sanitário. travers les juniors, Tudo isto, qui est en estes cours d'acheminement. parceiros muito Eh bien, il importantes a faut nível noter da aussi qu'il y a vacinação e CDC muitos estão Africa ainda et l'OMS em Afrique, curso. qui sont des Também contributeurs, temos comme notre ami a Jean-Marie USCDC le dit, África, que et nos qui accompagnent de ajuda, manière como très Jean-Marie já rapprochée le pays referiu, pour e arriver à bien acompanham-nos, contenir acompanham o que se cette passa no épidémie. país, Et il no faut sentido citer aussi la de Banque mondiale qui soutient à la prise en charge poderem lidar médicale com et à este la grande problema. surveillance. Também temos o Et Banco il y a aussi Mundial, les que FCI apoia no globaux sentido de cuidados et médicos e qui soutiennent vigilância la e surveillance controlo. au niveau Também des temos a PCI et la FCDO, logistique dans la province du Sud, Kivu et que Sud-Ubangi. Et bien lida sûr, il y a com o aussi controle l'UNICEF e qui est logística em Sud pratiquement Kivu, dans Sud le Ubangi Sankuru. e Donc, Sankuru, vous allez através comprendre da qu'il y a pas Unicef. mal O d'interventions governo de suíço différents também apoia em termos partenaires de au cuidados niveau de médicos e province, vigilância tous e essayer de atividades de voir comunicação comment relativamente aos arriver riscos e à envolvimento se comunitário. Como coordonner et vê, accompagner les temos pays. vários tipos de Et il y parceiros a a le apoiarem a gouvernement resposta suisse qui nacional. soutient à la prise en charge médicale et la Por outro PCI dans lado, les o activités de governo communication sur les risques, Ah, l'engagement communautaire o qu'on appelle próprio PEC, governo apoia as dans atividades de la province du comunicação. Sud Também Kivu en temos o partenariat reforço avec comunitário l'UNICEF. Et na il y a província l'AFD de Sud qui Kivu, em renforce le parceria com a système de Unicef. laboratoire, qui soutient Também temos a AFD, que ajuda ao reforço do sistema de laboratórios e também em termos nutricionais. So I think we have lost Muito bem. Dr. Penso que perdemos. Teto. We'll wait a couple of minutes to see if he joins us again. Give us a minute. We'll try to get him. Vamos ver se, entretanto, conseguimos recuperar. Okay, I don't see Dr. Teto joining Não again. conseguimos recuperar o ilustrador para que termine essa sua apresentação. Entretanto, temos os nossos colegas da África CDC que se estão a juntar a nós. Muito obrigada por estarem connosco hoje.
the invitation to join us at the next Sim, time. We'll give you the floor to em speak. breve We'll poderão try ter a to oportunidade go de to our falar. colleagues, Vamos avançar para from os nossos Uganda next, colegas Dr. do Kyobe Uganda, is here Dorta online. Mukarese, que Um, está let's see online. if Dr. Teto Muito joins us obrigado por se ter again. juntado a nós So that we can novamente. finish the presentation. Esperemos que seja possível concluir a apresentação realizada até ao momento. Não? Apologies, just one Muito second. I bem, want pedimos to, give desculpas, a só um chance to Dr. segundo. Teto Queremos to dar a finish the oportunidade ao ilustrador, em primeiro lugar, que estava a realizar a sua apresentação, de a concluir. Vamos ver se o ilustrador consegue Je concluí-la. viens de l'avoir, il va se reconnecter tout de suite, hein. Il a un problème de connexion. Vou já ligar-me Okay, imediatamente. merci. Vamos Sonia, ligar-nos est-ce que novamente. tu veux dire quelque chose pendant que Dr. Teto nous rejoint? Gostaria de dizer algo, Je pense qu'il va se entretanto. reconnecter tout de suite Eu et acho je que vais ele, intervenir bem, après eu lui, en acho fait. que ele se vai ligar Je vais voir, imediatamente e falar Dr. sobre os Teto, vários vous líderes. Muito obrigado. Nous avons perdu la connexion. Oui, oui, Estamos toutes nos só à excuses. espera C'est do un problème de ilustrador. connexion. Pedimos Oui, desculpa en fait, por este je problema de disais qu'en conexão. rapport avec les Como eu estava a appuis dizer, et la coordination de em partenaires, relação ao vous avez apoio aussi e le coordenação, cofinancement de l'Agence française de também développement et le Fonds mondial qui viennent en tivemos o renforcement des surveillances épidémiologiques dans les provinces du Sud cofinanciamento da à travers AFD les projets qui nas sont axés províncias sur do l'approche Sul, One Health para as províncias do en Sul, intégrant les dimensions em de relação a genre projetos pour voir comment orientados répondre à tous ces domaines para esta abordagem, de la lutte. em que foi necessário abordar estes desafios para aumentar a resposta Voilà, ao donc combate ao vírus. si nous partons, Portanto, il y a quand même des défis majeurs que diz o nous orador, pouvons constatamos que énumérer há ici desafios dans mise en œuvre importantes pour arriver à que podemos aqui répondre à tous listar ces em termos besoins de et atteindre implementação, no sentido de tout le podermos monde et ainsi responder que la a population estas le plus necessidades e éloignée, alcançar todos os notamment que necessitam, l'accessibilité, dont bem quand vous como regardez la a carte população de la longínqua. Portanto, a République démocratique du acessibilidade, quando Congo, olhamos para o là on vous montre de mapa manière da globale República que si vous Democrática do êtes sur le Congo, terrain, vous allez comprendre que l'accessibilité est un réel problème. vão Il y compreender a la que a communication, et acessibilidade tout à é l'heure um j'ai été grande problema. As pratiquement comunicações par também. la connexion et cette communication peut Eu ia aussi falar jouer sobre a un grand desconexão. rôle Portanto, a dans la comunicação réponse pode pour também jogar um que papel nous puissions essencial aller de na l'avant. Et resposta, bien sûr, pour arriver de à modo a que répondre à possamos tous ces avançar e, éléments, claro, il faut qu'il no y ait une sentido de très bonne conseguirmos coordination abordar des todos estes interventions sur le desafios, terrain, temos puisqu'il y que ter a aussi uma coordenação no parfois terreno des muito boa, interventions qui passent porque, directement porque sur le também terrain et existem peut-être qui respostas passent que à travers ou qui ne sont pas atravessam informés au niveau de la o próprio coordination. terreno da intervenção. Et quand je E dis algumas coordination, pessoas podem, as le pessoas podem centre nem sempre des estar informadas interventions em et termos des de informação. opérations qui doit Coordenação arriver à tem mettre que la main estar no à centro da toutes ces intervenção interventions qui sont e, sur le e terrain. tem que Et ser tout ça, quand nous possível menons a des alcançar activités sur le todas terrain, estas ações no terreno. à cause E de ces quando realizamos activités o très respectivo dever difficiles, no donc terreno, une fois vous menez des devido a activités, il y a esta aussi acessibilidade des tão remontées, par difícil, exemple des pièces precisamos de justificatives ter qui justifient les retorno, activités feedback, menées, puisque nous mettons à documentos la que disposition le fonds justifiquem pour mener ou des activités. Et que, cela peut que poser justifiquem as problème pour atividades vérification, realizadas, de modo a justification que en temps réel. existe a Donc, validação voilà, financeira e et de aí manière e podem aussi, haver ce que nous problemas pouvons em tempo real. partager avec Portanto, em resumo, é isto les aquilo que amis nós sur podemos les interventions partilhar com os nossos Fonds amigos mondial et aqui POPS à em travers relação às PNDC. Je vous intervenções remercie. do Fundo Global da República Democrática do Congo em relação à resposta à Mpox, à varíola dos Merci, Dr. macacos. Keto. Muito obrigado. Thank you very much for Muito the obrigado, Dr. presentation. Keto. Sonia, would you like to come in briefly before I pass on to Dr. Sim, Kyobe from Uganda? gostaria de intervir. Oui, merci beaucoup. Très Sim, rapidement muito de mon obrigada, côté. muito Je voudrais obrigada. peut-être Muito mettre brevemente, l'accent sur eu deux, só trois points. gostaria, apenas gostaria D'abord, de remercier vraiment sublinhar chaleureusement Dr. Teto alguns pour, pontos. pour Em faire, primeiro lugar, pour muito nous avoir obrigado, Dr. fait Teto, cette présentation et puis vraiment pela pour le sua travail que nous apresentação avons fait ensemble, hein, e avec pelo le ótimo ministère de la trabalho Santé, hein. Dr. Teto est que au temos ministère de estado la a trabalhar, a Santé fazer et juntos, le juntamente com o centre Ministério da de Saúde d'urgence, e mais aussi tous les partenaires. juntamente Donc, le premier com o point Centro de pour moi, c'est de Emergência, mas dire também com outros que parceiros. l'apport du O Fonds mondial, le primeiro soutien du aspecto Fonds para mim mondial, consiste il em n'est dizer que pas o apoio do Fundo seul Global
é, mondial não é travaille o avec único. tous O les Fundo partenaires qui sont Global présents trabalha en em République parceria démocratique com outros du Congo, comme parceiros tu l'as que souligné, et estão, j'aimerais le souligner encore, hein, diz le o succès orador, de la réponse, c'est aussi la na coordination des República partenaires. Democrática Et do le Fonds mondial essaie Congo, vraiment para que a resposta seja bem sucedida, tem que haver de trouver des coordenação soutiens dos vários parceiros. E o financiers Fundo de Global manière complémentaire par realmente rapport à ce que les tem autres tudo a ver partenaires font com o déjà. trabalho em On essaie de equipa, faire en complementando o complémentarité trabalho et en dos outros essayant de faire du parceiros scale-up quand c'est nesta possible. luta. Portanto, Donc nous avons tem eu beaucoup tudo de a discussions avec ver le com o groupe redimensionamento dos des vários partenaires santé pour da pouvoir ação dos vários parceiros. Temos falado engager muito là com où os il y vários avait peut-être parceiros une valeur ajoutée du neste Fonds âmbito mondial. para ver Et je pourrais onde é que dire que par poderíamos exemple dans la demande, acrescentar valor. E on devo a dizer que em mis relação l'accent ao sur deux pedido, aspects. nós L'aspect des diagnostics, insistimos em donc des duas tests coisas. de Primeiro, dépistage, o parce qu'au diagnóstico, moment où nous discutions de ce testes financement d'urgence, de le pays rastreio, porque était quando en falamos recherche deste stock fundo, des cartouches eh, Genexpert qui permettent de faire le o test Mpox. Donc, on país a vraiment estava mis com l'accent sur falta de le stock. diagnostic et le Portanto, renforcement du système de laboratoire qu'on fait portanto, déjà par ailleurs. tínhamos falta de Donc, je voudrais ferramentas vraiment para rappeler diagnóstico. que c'est important Portanto, la gostaria coordination, realmente de travailler en coordination avec les de partenaires. relembrar a Le Fonds mondial importância est desta vraiment coordenação e o engagé facto de à trabalharmos continuer ce juntos com os travail parceiros. en synergie O Fundo et Global en está realmente alignement empenhado avec les autres partenaires em qui continuar a opèrent trabalhar desta forma, totalmente alinhado com os outros RDC. parceiros. Et puis peut-être un autre point par rapport au diagnostic, c'est que très Na rapidement, on a tout República fait Democrática do pour Congo. E por permettre outro la lado, certification du rapidamente, test fizemos PCR tudo o qui que est era actuellement possível para utilisé en certificar o RDC. teste Il n'est PCR pas que dans la está a liste ser des utilizado produits qualifiés atualmente pour le na financement du Fonds República mondial. Democrática do Et donc Congo, que não fazia parte da lista système dos notre produtos service que deviam ser financiados d'assurance pelo Fundo qualité en interne a Global. vraiment travaillé très No- rapidement pour permettre Portanto, no nosso cette serviço, ou certification. seja, Le deuxième point que je trabalhou-se voudrais souligner, rapidamente c'est no que sentido ces fonds de sont avançar para esta remis, ces fonds, certificação. Em segundo lugar, gostaria de Mpox, qui assinalar sont en fait des que fonds, estes fundos para a des Mpox, économies des para a fonds varíola dos qu'on appelait macacos, Covid-19, estão realmente, ne viennent pas são dans poupados un de vacuum. de Le fundos Fonds que mondial chamamos finance CNTRM. le renforcement du système de O santé Fundo à travers des Global subventions spécifiques en financia o RDC, mais fortalecimento dos aussi sistemas de à saúde com travers ce subsídio qu'on appelle voilà, les específico fonds na República Democrática Covid-19. do Congo, Donc, on a déjà mas un também através renforcement do que chamamos o de la chaîne CN99. Ou d'approvisionnement, du seja, système de laboratoire, de la também pretendemos surveillance, fortalecer a cadeia de la gestion des fornecimento, données, ce qu'on appelle o le sistema early elétrico, a warning gestão de alert dados, tudo isso tem response que estar system, le EWAS, qui permet contemplado, la os détection avisos, des os maladies alertas de en aviso cas precoce, que en permite a situation detecção das épidémique. doenças em situações Et tout ça epidémicas. vient en E tudo complémentarité. isto Donc, c'est pas vraiment seulement vem Mpox, mais c'est como la réponse aux complemento épidémies et do que comment estamos a ces fazer. Portanto, não é financements apenas a vont varíola dos arriver à cette macacos, é viennent também a en complémentarité resposta de ce qui est às, déjà en train d'être fait. às pandemias. Je Portanto, estes voudrais juste rappeler fundos que para a la Mpox RDC, c'est vêm também de un outros pays fundos. Quero d'épidémie. apenas Tout le recordar monde connaît la RDC que a par República rapport Democrática do à l'épidémie Congo de Ebola, avec está é de um país epidémico. nombreux épisodes de Na Ebola, verdade, mais estes, aussi on a des épidémies de choléra, tem havido muitos de surtos rougeole, de outras de doenças, rubéole. Et des fois, les symptômes sont un peu sarampo, les mêmes. outras C'est la doenças, fièvre e por comme pour vezes os le sintomas são paludisme, semelhantes até certo les ponto, boutons. Donc, c'est pas forcément como por évident exemplo para a malária. à l'œil de Portanto, savoir, nem de sempre é reconnaître les maladies parce fácil que les symptômes destrinçar peuvent être e, similaires. e perceber os sinais Je voudrais aussi dire que pour patognomónicos le Fonds de cada mondial, doença. Mas eu l'important d'être dans gostaria apenas de l'intégration, c'est dizer aussi que o que Fundo nous ne Global, voulons pas para perdre o Fundo les gains Global, a que importância nous de avons déjà integração é chave, atteints pour les porque não maladies qui queremos sont notre mandat perder o que essentiel, já qui conseguimos sont atingir VIH, em relação às sida et outras hépatite. doenças que fazem Nous ne parte voulons pas do voir la nosso mandato déviation nuclear, de ce que ou nous avons seja, a déjà fait sur tuberculose, ces 3 sida maladies e malário. pour d'autres Não maladies. queremos C'est dispersar-nos comprendre também l'importance destas três doenças. d'une réponse intégrée et Assim d'une sendo, réponse qui é daí a inclut importância de aussi haver en uma resposta compte les autres integrada. maladies. A resposta tem Et que puis le tomar em dernier point, consideração le troisième point, todas avant d'aller estas plus loin, que je voudrais doenças. mentionner, E em c'est terceiro que pour lugar, le Fonds mondial, avec gostaria de ce insistir no financement, seguinte: para o nous Fundo Global, apportons un soutien este à la situation, financiamento le contexte de crise implica humanitaire. também Dans le financement apoiar qui a est crise fait sur humanitária. Mpox, il y a 3 millions qui vont directement à l'OMS, qui est 3 évidemment un partenaire essentiel milhões pour vão nous. Nous diretamente avons para eu a une discussion avec OMS, que é l'OMS parceiro-chave Afro et aussi avec para l'OMS nós. de Já nouveaux temos pays. tido Et une partie de conversações ces com a fonds OMS va à permettre África e com os de respectivos répondre gabinetes, e à la parte situation destes fundos d'urgence irão essentielle permitir
uma de l'Est, resposta de la région de à l'Est situação de emergência de la RDC, na de região l'Est qui est en leste situation de da crise humanitaire RDC. vraiment importante. E esta parte do Donc c'est dans ce país contexte está a atravessar uma de l'Est crise qu'il faut humanitária apporter muito importante. A une ideia réponse consiste de em tomar em de consideração soins de este santé primaire contexto et de services no essentiels dans sentido ce contexte qui est de particulier haver de crise um humanitaire. enfoque nos cuidados Et enfin, primários le de dernier saúde point, c'est une question que j'ai vue dans le chat. nesta crise, La neste contexto de question, crise c'est est-ce humanitária. que E ces por último, financements reparei que appuient na caixa de également les mensagens, todos populations estes fundos pré-VIH também et estão a populations clés apoiar dans le contexte a Mpox? população Et je voudrais répondre com que oui, tuberculose absolument. e SIDA, neste contexto Les modules, da varíola dos macacos. A minha resposta é les sim, éléments qui sont financés autour de sem dúvida. communication des risques, prévention et contrôle de Tudo l'infection o que for concerne dado c'est em toutes termos les de activités prevenção, communautaires. C'est la surveillance à base todas estas communautaire, c'est les atividades formations são atividades sur le comunitárias, Mpox, são c'est du baseadas na soutien, il y a des formations. comunidade, Et vigilância, tous formação. ces Portanto, modules são as incluent ferramentas que tous cumprimos. les acteurs Todos estes communautaires. módulos Donc c'est aussi bien incluem todos os atores les comunitários, agents todas de as santé partes interessadas, communautaires, ou mais seja, aussi os les trabalhadores de saúde éducateurs, baseados na comunidade, population clé et tous os les acteurs educadores population clé na qui travaillent população, spécifiquement todas as avec leur partes communauté. interessadas Donc, em termos desta et c'est população important pour la atingida. Trabalham RDC parce que especificamente com as comme le docteur comunidades e é Teto l'a dit, importante para a on est República dans un Democrática do contexte où on a Congo, un como o Dr. Teto clade referiu, 1B nós qui estamos touche num particulièrement contexto l'Est et Kinshasa com uma et grande, qui fait ce lien uma avec grande la zona zone de l'Est. Donc, c'est important pour nous de couvrir atingida, que également está numa les zona populations distante clés. Bon, merci beaucoup. e que está lida, e J'arrête que là pour lida cette petite com esta transmissão. Thank you. Portanto, vou ficar por aqui. Assistant Muito obrigado pela Secretary, vossa atenção. in the interest of time and because we want to leave time for Muito questions, obrigada. Vamos avançar para o Dr. Olhonei do Uganda para fazer o ponto da situação e depois iremos aos nossos colegas da África CDC. Dr. Gil tem a palavra. Yes, I'm ready. If Sim. you can permit me to Se share me my permitirem slides. partilhar os meus diapositivos. Also, colleagues, good afternoon. Boa tarde, Thank you colegas. so much, Muito obrigado Global Fund for aos bringing us colegas together do Fundo to Global share por our nos terem experience conseguido juntar e para que Uganda and partilhássemos a Mpox experiência. Em termos do show what Uganda, has been done and what a is varíola taking dos place. macacos We thank these exigiu colleagues uma who have journeyed through with resposta us. And e, portanto, as she said, my name is eu chamo Henrique Obbosa, Mpox. estou And I will a start liderar a with resposta highlights à for Mpox. Uganda Apenas and algumas partes que desejo outbreak. sublinhar desde já em relação a este surto. Despite, Apesar da mortalidade zero, so far we've not reported any death tem attributed havido uma to expansão geográfica Mpox, deste surto da but we are da seeing a Mpox, do varíola dos geographical expansion macacos, of the outbreak. What relativamente we have in Uganda is à, clade 1B, à Mpox parte virus, 1B, and we also que é o see vírus a da shift varíola dos of this macacos. Houve uma variação epidemic desta epidemia com uma now variante trying to que implica spread mecanismos de centrally or resposta a dispersed nível within country. central, And that caused e us to move to a decentralized isto tem response levado a at the toda uma district level. resposta descentralizada, integral, As we will demonstrate nos grupos de later, reflexão do distrito. Como iremos ver mais tarde, current epicenter or the a hotspot parte is mais the center of the importante country, reside which of course no comes with centro do several Uganda, complexities que acarreta towards várias complexidades identification no and no having diz low respeito contact à conversion rates. identificação, à And we're taxa also de seeing an conversão intersection relativa aos baixos of HIV contactos e há transmitting toda uma fibers and interseção em Mpox relação à transmissão epicenter. das We forças also see the de transmissão da considerations HIV or e a transmissão da disruptions Mpox. Há for também todo o essential conjunto de services. considerações para a continuidade dos serviços de Initially, saúde we thought essenciais. Mpox may not E, disrupt por outro lado, é essential importante services, but considerar we are seeing a utilidade dos evidence of focal da métrica disruptions 717 para o surto da Mpox no Uganda, but I also speak mas to an irei experience of também using falar 717 matrix for Mpox in Uganda. irei falar da utilização desta métrica. Colegas, atualmente temos um surto em 11 distritos, há 9 casos não confirmados nas últimas 24 horas. Como podem ver aqui
estamos a receber estamos a ver aqui, por exemplo, que temos desafios na identificação dos contactos verdadeiros, ou talvez portanto, há coisas que realmente nós não sabemos ainda. Portanto, eis a sequência de eventos. Conforme podem ver, o primeiro caso de varíola dos macacos foram reportados a 24 de julho. Depois houve um grande período de intensos testes laboratoriais até 19 de agosto, em que realmente houve confirmação de 2 casos em 2 distritos, Amuru e Mayush, que estão aqui demonstrados no gráfico, mas desde então tem havido uma duplicação dos casos em cada semana até o momento presente. Portanto, durante este período aqui foi muito crítico, porque de facto precisávamos de exercer estudos suficientes para o efeito. De facto, é importante ver os novos casos que vão sendo surgidos e a sua rápida transmissão. Houve uma rápida transmissão deste surto. Por outro lado, houve um aumento muito pronunciado dos casos desde o meio de setembro até outubro, com uma transmissão praticamente conduzida por pequenos núcleos. Olhando para estas taxas de ataque, é no centro do país que existe o maior problema, aqui no centro. Aqui, reparem, temos taxas de ataque por 100.110 e também no norte, no leste, no ocidente começou um pouco e também na zona mais a leste. Portanto, houve uma mudança do epicentro. A princípio, em julho, tínhamos apenas um distrito, depois em agosto houve uma transmissão para 5 distritos, em setembro aumentou para 7 e atualmente a transmissão está restrita a 4, Centro Magassona, a capital, e a zona leste do país, e um outro distrito, Miquiana, e constatamos que a maior parte dos casos são provenientes de vários locais difíceis de designar. Portanto, os últimos casos, aqui é a distribuição da varíola dos macacos de acordo com os casos confirmados no distrito de Nakanzola District. A transmissão está a continuar. Aqui, até agora, temos cerca de 8. O que se passa é que os contactos prosseguem e assim a Mpox aqui na nossa cidade está a prosseguir. Temos cerca de 5 a 6 casos graves que atingem acima de tudo as crianças e as meninas e alguns homens, e vendo que exigem apoio a nível de oxigênio devido aos casos de pneumonia. Portanto, este cluster no distrito de Nakazongola está aqui no meio do país, atinge a comunidade, esta comunidade, e existe toda uma interseção com a SIDA. Portanto, há muitíssimas forças motrizes de transmissão devido a atividades sexuais a nível comercial, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, as comunidades piscatórias com elevada prevalência de SIDA, e há também interações humanas físicas significativas e também os próprios condutores de caminhões são também uma importante força motriz. Assim sendo, vamos ver, constatamos que os parceiros comerciais, os pescadores e os homens são quem realmente constitui os agentes de transmissão.
Tudo isto acontece em tempos diferentes e nós pensamos que, conforme podemos ver aqui, temos vários casos, pensamos que é provável que isto tenha acontecido em tempos diversos. Assim sendo, conforme se pode demonstrar, na zona leste do país, temos outro núcleo que, mais uma vez, se avançou para o centro do país. Portanto, este centro do país é um distrito vigiado por 9 outros distritos e, portanto, há aqui esta divergência que aqui se pode constatar. Atualmente, a maior fratura vai através desta. And in essence, connecting with South Sudan is under repair. So there's diversion of traffic. Portanto, este desvio de trânsito é importante, o que causa uma extensa acumulação de problemas e probabilidade de mistura de pessoas que vai aumentar ainda mais transmissão nesta área onde estamos a ver isto. Mas também vemos uma mistura complexa da comunidade piscatória que tem uma alta prevalência de HIV. Aqui começamos um rastreamento sistemático de varíola dos macacos e com interação com os pacientes, mas também rastreamento de rotina para HIV e também doenças potenciais, no caso deles terem HIV e potência para HIV. Portanto, estamos a ver estes efeitos na continuidade de serviços essenciais, em que nós prevíamos ter efeito mínimo, mas vemos muita disrupção nestes distritos de resposta que estão a emergir, como vimos com a Covid-19. Portanto, aqui vemos longas estadias no hospital de pacientes do varíola dos macacos e potencialmente infecções de HCW. Portanto, algum isolamento torna-se um desafio. No Nova Sola fizemos um centro de tratamento nestes locais, mas estamos a controlar estes pacientes com a redução da mistura entre a população, naqueles que restam, e claro, aqueles que podemos isolar facilmente são aqueles que têm lesões severas, especialmente entre as mulheres. Nós antecipar não ter infecções, mas até agora, em 2 cenários, nós estamos a ocupar algumas alas hospitalares onde cuidamos dos pacientes para albergar os pacientes da varíola dos macacos. E como já disse, a maior parte não estão gravemente doentes, mas é uma mistura potencial entre pacientes infectados e não infectados e também potenciais infecções nosocomiais. Nós estamos a alargar a resposta a este surto e há 10 equipas nacionais e também várias forças a nível distrital. De forma variada, há uma rápida expansão geográfica e isto é imprevisível. Não sabemos que distritos ou que regiões é que vão ser afetadas a seguir. Como já disse, isto tem diferentes capacidades de mecanismo de resposta e, claro, o mais importante que estes mecanismos de transmissão desconhecidos possam ser vistos e compreendemos muito mal estes mecanismos de transmissão. Estamos a trabalhar de forma muito estreita com outros parceiros da OMS, por exemplo,
e o Global Fund para ter a certeza que fortalecemos a coordenação a nível central e mecanismos de supervisão e ter a certeza que descentralizamos totalmente a resposta a nível distrital e a nível nacional, que permanece com coordenação, supervisão e orientações, mas também a pensar e investir muito na compreensão da dinâmica de transmissão e ter melhor compreensão da patofisiologia da varíola. Portanto, aqui utilizando um protocolo genético da OMS, os cientistas estão a trabalhar para compreender a transmissão, as sequelas, a epidemiologia molecular e também a serologia de Mpox. Este estudo acabou de receber aqui a autorização administrativa e nós queremos que isto vai ajudar-nos a compreender a dinâmica da transmissão de patofisiologia e, claro, muitas das coisas que nós não sabemos nos contextos e contactos, incluindo a nossa incapacidade para compreender a fase de incubação antes da erupção de lesões da pele. E, como disse, fortalecer a coordenação a nível central e também fortalecer o IMT, a sala da coordenação e também a supervisão para a população-chave e outras áreas. Como já disse, estamos a avançar muito depressa com os coortes de HIV. Fazemos 60% dos coortes de HIV de forma rotineira têm uma interação com as nossas instalações, mas temos 40% que estão fora deste grupo. Para os 60% de rastreamento de rotina, fazemos rastreamento sobre a varíola dos macacos. Outra categoria que nós temos, em que temos interesse, são as prisões. Houve uma infecção numa prisão e os serviços prisionais conseguiram colapsar uma prisão e designá-la para gerir a varíola dos macacos, caso exista a introdução de varíola nas prisões. Também estamos a olhar com muita preparação para as escolas. Temos 2 escolas onde houve infecções com infecções secundárias nas escolas, que ainda não apareceram, que é bom, mas temos uma resposta muito robusta em termos de mecanismo de resposta. E, como já disse anteriormente, há refugiados do Norte que testaram num campo de refugiados, mas, como já disse, por termos uma grande população de refugiados, isto também é outra área-chave, onde temos de dar muita atenção. Portanto, quero falar rapidamente da abordagem 717, que é uma avaliação da ação precoce para a resposta que pusemos em prática no distrito KCC, que é um distrito de índice. Estamos a ver aqui a pontuação. Nós estávamos dentro dos limites para detecção, mas não dentro da notificação e também em relação à resposta. E vou mostrar alguns dos fatores e algumas das questões que surgiram durante este trabalho 717 e, claro, a cronologia de eventos e o lançamento de diferentes medidas e contramedidas, indo desde a investigação do surto, confirmação laboratorial, contramedidas e o compromisso e o envolvimento da comunidade. Aqui a detecção, nós vimos aqui alguns constrangimentos e estamos a tentar resolvê-los à medida que avançamos. Outros, a natureza atempada da notificação, isto está relacionado com a detecção laboratorial e tem a ver com alguns movimentos da KCC, que estávamos no lado extremo do país, que era a RDC, e também tivemos desafios e atrasos para lançar uma resposta total que aconteceu no prazo de 10 dias.
fora dos 7 dias recomendados. Eu gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado por esta apresentação, mas para o futuro estamos a trabalhar na priorização, categorias para a vacinação. Como poderão saber, a CDC África deu-nos 2.000 doses, continuam a ser poucas, mas estamos a trabalhar na priorização das categorias e estamos muito cautelosos, como disse, sobre os contactos até agora, porque vemos taxas de conversão mínimas e isso vai ser um dos critérios para a priorização e, claro, depois disso vamos trabalhar na quantificação. Quero agradecer a Global Fund pelo apoio, como o colega Saman que vai falar mais à frente, ao reorientar os recursos que ainda restam e entrando em alguns recursos de HIV para apoiar a varíola, especialmente no diagnóstico e outras operações. A OMS, claro, continua com o apoio numa base diária, onde vemos e falamos com a OMS através do site. A CDC África ativou uma equipa pequena que está conosco a coordenar em Sábaba e, claro, a atribuição de 2.000 doses de vacinas. Vou passar a palavra de novo e muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, é muito apreciado. Então vamos passar rapidamente para para falar algumas coisinhas antes de continuarmos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcela, e cumprimentos da Global Fund a todos os participantes. Quero agradecer ao Dr. Achiba pela sua excelente apresentação e uma palavra de apreço à colaboração que nós temos com os governos de Ruanda, o Ministério da Saúde e a OMS, o governo americano e outros. É outro exemplo de coordenação excelente, mas nós sabemos que esta tarefa é bastante séria. Quero realçar o investimento que nós temos estado a fazer na PTR através da Bolsa. Temos uma resposta para a ébola e agora a varíola. E agradeço a todas estas ações, tornando estas ações impactantes. E também umas palavras sobre esta abordagem e o Ministério da Saúde e outros colegas, e com uma agilidade muito importante para nós podermos responder ao pedido dos nossos parceiros, o Ministério da Saúde da Uganda e flexibilidade para podermos adaptar o nosso investimento e apoio para as prioridades emergentes do país. E agora bem, Marcela, isto é muito rápido e vamos ouvir as outras apresentações. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado e agradecemos mesmo o vosso tempo também. O doutor Nakassi está aqui também, está em linha. Tem a palavra e pedimos desculpa por esta confusão. Hello. Olá. Podemos ouvir. Bom dia da RDC. Posso partilhar o ecrã? Bem, mas quero começar dizendo mais uma vez muito obrigado aos organizadores, a Global Fund, por convidar a CDC África, OMS, MST, para apresentar os nossos planos e depois, em segundo lugar, o progresso feito até agora nos pilares essenciais e críticos desta resposta. Portanto, isto é um momento
um primeiro momento histórico na arquitetura da saúde global, onde a OMS, CDC África e os 25 parceiros estão a trabalhar juntos em relação a esta emergência. Não estamos em tempo de paz. Construir uma relação instituições e a resposta a uma emergência juntando 25 parceiros, eu creio que isto é histórico. Portanto, eu tenho certeza que o Dr. Boyd, que é o líder da equipa, que apoia, baseado no Kinshasa, em relação à resposta em todo o país e com o apoio do RDC, que é o epicentro deste surto, mais de 95 casos registrados na RDC. É por isso que tivemos de mover a base em Addis Ababa para estarmos mais perto do centro de operações. Muito rapidamente, alguns colegas já aludiram a estes números e eu quero pôr aqui esta representação em imagem para saberem o que está a acontecer em termos de casos no continente. Pelo menos conheço as 5 regiões da União Africana que têm casos ativos de varíola dos macacos. Bem, isto é excesso animal, não é o enfoque desta apresentação, mas o Marburg está no Ruanda. Portanto, isso é endémico, 2 surtos ao mesmo tempo. Isto é um desafio nesta situação. Portanto, mais de 38 mil casos de varíola registrados e agora quase 1.000 mortos. E isto foi um aumento de 38%, 300% aumento nos casos, comparando com o mesmo período de janeiro a setembro de 23, comparando com janeiro a setembro de 2024. Portanto, há 2. Ora bem, 1B, que está a circular, especialmente na RDC, já vimos no Kinshasa, mas mesmo na RDC podem ver uma diversidade, quer na parte leste, onde atualmente há um conflito, e versus com a parte ocidental do país. Mas em termos de 1A e B, podemos ver, olhando para o mapa, basicamente vem isso na área centro-africana, e que é o único país onde temos 1 e 2, portanto, em termos da situação e distribuição a nível continental. Ora bem, em agosto, no dia 13, a CDC África declarou este surto de varíola como a segurança continental. Aqueles que leram atentamente são os estatutos, é o nosso mandato para declarar esta segurança continental como uma emergência, portanto, não está fora de contexto. Portanto, já temos isto na OMS, portanto, já está isto em previsão, mas isto faz parte do nosso mandato. Isto anunciou assim do nada. Portanto, no dia 14 de agosto, a OMS declarou este surto como uma emergência de preocupação internacional. Portanto, o que é que fazemos em termos de plano de resposta, conjuntamente com a CDC África e a OMS? E agora estou a falar como é que isso unifica, o que é que significa esta resposta unificada. É um plano, é um orçamento, portanto, do lado, os parceiros que estão envolvidos nesses 10 pilares da resposta e que também que saiu no dia 6 de setembro, este plano de resposta para a África e plano de prontidão continental. Portanto, temos de ter consciência que o que está em jogo, isto não é apenas um livro. Nós fazemos missões conjuntas à OMS, a CDC África e outros parceiros na Unicef para várias províncias com grandes problemas, com a OMS e parceiros
que estiveram na Kivu do Sul recentemente, portanto, que é o epicentro. É aí que estamos a registrar a maior parte dos casos na RDC. Nós temos de visar alguns centros de tratamento, centros de testes, escolas, em termos de assegurar que protegemos as nossas crianças e já fica claro que estamos todos juntos. Vamos lançar o CDC africano conjunto daqui a uns dias para verem e terem aqui uma ideia do que está a ser feito a nível continental por essas agências e parceiros com parte da resposta. Portanto, eu mencionei os pilares. Temos 10 pilares. Coordenação e liderança são muito importantes em qualquer resposta. Se houver fragmentação da resposta devido a uma coordenação limitada, então isso não nos leva muito longe, porque pode ser a fragmentação de recursos, duplicação de esforços e desalinhamento, como a MST e apoiar o Estado. Nós temos de ficar coordenados e comunicarmos e cooperarmos e colaborarmos para alcançar o mesmo objetivo. O segundo pilar é a comunicação de risco e envolvimento da comunidade. O surto começa na comunidade, mas tem de terminar na comunidade também. E temos de ficar focados e envolver a comunidade. Completa esta resposta. A supervisão, isso é um pilar que todos sabem que é crítico. A capacidade laboratorial, a gestão dos casos, prevenção de infecções e controle. Bem, aqui eu posso parar e dizer, bem, isto é um desafio. A varíola dos macacos durante as últimas décadas, desde 1978, foi classificada como uma doença tropical negligenciada. Bem, recursos negligenciados. Agora enfrentamos um grande desafio e o tratamento destes pacientes cai, é o que nós sabemos. Bem, não funcionou com o clado 1A nem 1AB. Portanto, temos intervenção biomédica das nossas caixas de ferramentas. Bem, precisamos de solidariedade, investigação e inovação para fomentar a investigação. Não apenas tratamento, mesmo no laboratório não temos diagnóstico rápido para a varíola. O único ponto de cuidado é o perito de genes. Isso é e mesmo esse é o clado 2B. Os fabricantes estão perto da atividade, mas não há inclusão de clade 1A e B para que são o motor do atual surto. As vacinas estão lá, vamos usá-las, mas elas têm de ser acessíveis. Portanto, temos muita atenção e tudo que é negligenciado. A infecção de prevenção, controle, a vacinação, já falei nisso, vou voltar a isto. Investigação e inovação, já falei disso. Temos de construir coisas com a varíola e ver a partida básica como a diagnóstico laboratorial, como a durabilidade das respostas com essas vacinas disponíveis a 16, portanto, a logística e apoio de operações. Temos de ter isto em todo o continente para mover estas vacinas. Isto é uma tarefa hercúlea, mas, por fim, continuidade dos serviços essenciais. Não queremos disrupção de todos os sistemas de saúde devido à resposta da varíola. Nós já vimos isso na Covid, agora estamos a alavancar na varíola e no equipamento, num sistema que foi construído pela Global Fund. Muito obrigada, Global Fund, por este programa. Nós, enquanto usamos esta plataforma, não queremos desertar a resposta espetacular à tuberculose que temos já no continente. Isto significa um pilar inteiro a trabalhar nisto e assegurar que temos continuidade dos serviços essenciais. Portanto, vamos ter aqui um ponto de partilha. Muito proximamente temos de ver o estado da vacinação, logística e finanças. A transparência é muito importante para ter a certeza que os recursos vão chegar onde são necessários e as pessoas responsabilizadas. Portanto, vou falar muito rapidamente sobre estes pilares. Não vou falar dos 10 pilares todos,
mas apenas em termos de objetivo, em termos de supervisão, o nosso objetivo era ter 100% dos casos e mortes reportados. Eu posso dizer-vos que atualmente está muito baixo. O rastreamento é mais ou menos 5%. Não podemos responder à emergência e surto sem controlar os contactos, o contacto de venda de contactos. Portanto, isto é muito difícil, porque quando nos apercebemos, já quebramos a cadeia de transmissão, é quando os novos casos não são os contactos, mas se tivermos fora do contacto, então temos muito a fazer. Temos 70% de casos novos que estão entre os contactos e temos de fazer uma investigação de casos ativos e rastreamento. A nossa equipa está a trabalhar incansavelmente e há 90% investigado em termos de alertas e 90% dos contactos são seguidos. O orçamento é mais ou menos 77 milhões de dólares. O último, já falamos sobre isto, eu creio que a certificação do caso que foi mencionado antes, eu creio que é o teste do AMS, mas é um desafio. Este equipamento ainda não está disponível para áreas rurais. Temos de testar isto a nível comunitário, isto é a nível central. Então não podemos fazer aqui este trabalho. Temos de fazer um teste centralizado, estamos a tentar descentralizado. Se o laboratório está no Kinshasa, então os outros não têm resultados, não têm acesso aos resultados durante 4 a 6 meses. Temos de levar a amostra de Mucambo para Kinshasa. Isso é problemático, portanto, temos de trazer os testes à comunidade. É por isso que o diagnóstico rápido é a solução. Aqueles que estão disponíveis, apenas alguns conseguiram. Temos a especificidade e a sensibilidade acima de 50%, portanto, ainda temos um longo caminho, não apenas para a varíola, mas outras doenças tropicais negligenciadas. Temos de alterar isto, não podemos negligenciar, mas dar-lhe atenção, porque um surto em Bucabo pode originar uma pandemia para o resto do mundo. Portanto, estamos a trabalhar na validação de novos testes para a RDT e apoiar um sistema resiliente. Como é que aumentamos a capacidade que tivemos durante a Covid? Nós não queremos começar de novo. Sempre que há um novo surto para transporte de espécimen, há uma situação neste momento para o teste complexo de sequenciamento genómico, portanto, são 5 minutos. Nós estamos a estabelecer 7 laboratórios em todo o país para podermos responder. Alguém disse que a RDC é o epicentro de alguns destes surtos que emergem em termos de doenças, portanto, temos de ter um sistema forte para ter resposta. Mas temos de ativamente ter um sistema para a resposta, mas porque temos estes 36 milhões de dólares para lidar com os desafios, com o objetivo de 80%, atualmente estamos a testar 40%, nem sequer aos 70%. Portanto, isto está sob controle. Portanto, em termos de gestão do caso, o Burundi, excepcionalmente, está a fazer bom trabalho. Temos de aprender com o Burundi. Tem uma grande carga em termos de casos, mas 0 mortes. Portanto, vamos reter esta fatalidade até 1%, que atualmente vai entre 0 a 4%. Isto vai envolver outras coisas em termos de medicação, nutrição, apoio à saúde mental, apoio psicossocial e, claro, que 77, mais ou menos, ali também. Portanto, IPC, são os suspeitos habituais, porque é que deveríamos fazer parte de todo o componente. Temos de assegurar que as instalações de saúde têm PPE, as nossas escolas, as crianças são as mais vulneráveis, e com a CDC África enviou orientações porque estavam a recomeçar as escolas em setembro e muitas questões, como é que aconselhamos as escolas
os diretores e instalações para cuidar dos mais novos e, claro, 76 milhões mais ou menos para isto. E os 70 finais é o número para apoiar 60% dos casos relatados entre crianças. Portanto, algo tem de ser feito agora na Unicef e a CDC África e a OMS em termos de vacinação. Eu mencionei que a vacinação não é uma bala mágica, temos de assegurar que todas as outras medidas, a comunicação do risco, o teste de laboratório, o rastreamento de contactos, também IPC, estão todos juntos para quebrar esta cadeia de transmissão. Portanto, a vacinação, isto está em combinação com outros elementos que são pilares essenciais para esta resposta. Portanto, planeamos vacinar 10 milhões de crianças e adultos, ainda estamos a trabalhar para a fase 1 e fase 2, e isto cria perto de 14 milhões de doses de vacinas, olhando a crianças e adultos para este exercício. E, claro, custos operacionais são de $2 por teste e o custo de vacinação, isto são as vacinas mais caras que eu já vi. Estamos a falar de 70 a 100 dólares americanos por dose. Portanto, compreendem que temos muito tempo e para estas doenças negligenciadas custam-nos dinheiro. 2 slides que faltam são estas as vacinas. Em termos de doações e compromissos, vou parar aqui para agradecer a solidariedade global para mobilizar vacinas e tornando-as disponíveis para este continente espetacular de 5 mil milhões de pessoas que têm de ser protegidas. É muito bom. Alguns dos Estados-membros estão a fazer mais compromissos, portanto, são aqueles que temos agora atualmente da Comissão Europeia. São as primeiras que foram entregues, 275 mil doses no continente, 265 da Comissão Europeia e depois cerca de 10 mil do governo americano, mas atualmente estão disponíveis, ainda não foram entregues, são mais do que isso, claro, ouviram o compromisso do governo americano de 1 milhão de doses da Unicef, 500 mil de Gavi, como parte da primeira resposta, 500 mil, portanto estamos a chegar lá, mas não é o suficiente. 14 milhões de doses que são necessárias para 10 milhões de adultos e crianças serem vacinados, mas mais uma vez estamos a fazer progresso comparado com os surtos de 2022, a pandemia, onde houve 0 doses entregues ao continente. Agora, pelo menos agora, temos 275 mil e ainda temos mais na forja. A grande questão sobre o progresso, vou parar por aqui. Portanto, o orçamento é mais ou menos 600 milhões, fazemos bom progresso. Mais uma vez, obrigado ao Global Fund para o apoio, Uganda, RDC. Nós estamos a ver melhor para captar aqueles que fazem parte do financiamento necessário para o continente, portanto, estão a contribuir, se não for a CDC África ou a OMS, tudo o que entrar para o apoio, em termos de apoio financeiro, nós captamos isso como parte da resposta e parte do orçamento, porque passa pelo Estado-membro para a implementação. Muito obrigado, vou parar por aqui. Tinha mais alguns slides, mas não quero demorar muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por esta apresentação. Eu peço desculpas, já são 12 e estamos a ficar sem tempo e queremos estar um pouco mais de tempo com perguntas. As pessoas puderem ficar mais 10 minutos. Vamos para as perguntas e respostas, mas quero dizer rapidamente se os colegas da RDC, o Cristiano Nando, estão lá? O Dr. Christian Gandu. Não tenho a certeza que tenha pronunciado bem o nome, mas se pudesse dizer-nos alguma coisa, não sei se estão aqui. Se não, vamos para perguntas e respostas. Se estiverem online, então podem entrar. Não tenho a certeza.
let's move on to the Q&A. Vamos If, para perguntas e people can respostas. stay 10 Se as more pessoas minutes, we'll try to puderem address ficar some mais 10 questions minutos, quickly. Apologies vamos for responder taking algumas too long. perguntas e pedimos David, over to desculpa. you. David. Thank you, Marcela. Muito obrigado, Marcela, e muito obrigado aos apresentadores por informação fascinante. Nós temos menos tempo agora. Eu sei que há muitas perguntas excelentes no chat e vou tentar avançar indo para as próximas perguntas, por favor. A primeira pergunta, vou tentar agrupar 3 perguntas e eu vou sugerir se o Dr. Teto, no contexto da RDC e o Dr. Koebe de Uganda, se podem considerar uma pergunta que automaticamente quer responder dentro da RDC e respostas do Uganda. Do ponto de vista da coordenação de resposta e gestão, do ponto de vista de envolvimento da comunidade e comunicação de risco, envolvimento comunitário e do ponto de vista da resposta em termos de funções, por exemplo, a vigilância baseada na comunidade e parceiros da saúde comunitária ou outras agentes que atuam diretamente nas organizações da sociedade civil, por exemplo, e dentro disso se a população especificamente de Kivongom, que foi mencionada nas apresentações do Dr. Teto e QBM, se podem, como é que esses grupos e organizações estão representados nestas diferentes formas de resposta a MPOX. Se calhar o Dr. Teto primeiro, antes de ir ao Dr. QBM. Muito obrigado, Dr. Teto. Ok, merci beaucoup. Je pense que Muito obrigado. Eu creio que em relação a estas perguntas, a comunidade está mesmo envolvida na implementação e sensibilização a todos os níveis. Nada foi excluído, porque se quisermos lidar com uma pandemia e não dependendo das comunidades, então não vamos chegar ao objetivo. E para além das comunidades, a população-chave também tem de ser envolvida e com compromisso. Portanto, também há uma via de transmissão, que é a transmissão sexual para outras doenças. E, claro, a violação é outro caminho de violação. Portanto, todos têm de estar envolvidos. E a Sónia respondeu esta pergunta no chat para dizer que todos têm de estar envolvidos e estão envolvidos, todas as partes interessadas fazem parte da resposta para responder e lidar com esta epidemia atual. Portanto, é uma pergunta muito importante. E aqui estamos a falar da resposta nacional em termos de programa para HIV e que também faz parte da resposta que estamos a implementar para lidar com todas estas perguntas. Pode dar comentários da perspectiva do Uganda. Muito obrigado por esta boa pergunta e resposta do meu colega da RDC. As pessoas com HIV, os trabalhadores sexuais, não temos visto até agora estes indivíduos no contexto atual, mas vemos os trabalhadores sexuais e depois HIV. Nosso programa de controle de SIDA, como foi visto na apresentação, estamos a trabalhar muito estreitamente até o ponto que o MR, o ferramenta para o rastreamento e o acesso para pacientes que vêm para serviços HIV de forma rotina e fazemos rastreamento
para viruela information e damos for them informação adicional and ensuring they get e risk asseguramos que factors obtêm and then what they do. fatores de And risco em of termos de course, informação e o que fazer. as I said again, for E como those disse mais uma vez, still para seeking pacientes HIV viruela, and managed nós continuamos a rastrear and specifically the AMH para to make HIV sure e that, especialmente we know who is queremos ter a potentially certeza high quem risk é of que severe disease and we está com deal with them. potencial alto risco de So doença e there's lidamos another com eles. section here of this, Portanto, but há uma at the secção aqui, communities, of mas course, we nas have comunidades, sensitization, claro, temos gender ações de sensitization, for sensibilização, these informação specific categories that are at para high estas risk categorias that que come estão a out. mais risco, We que don't saem have daqui. Nós yet, não and of course, temos what we're ainda, doing next too, e work with aquilo que partners queremos who are fazer a really seguir working é this trabalhar com area os of parceiros que mass estão a trabalhar nesta associations área and also dos trabalhadores sexuais fundraisers comerciais to make e sure também that caministas, é ter a we work certeza with the civil que society trabalhamos com a among sociedade these civil communities so that we nestas get additional comunidades information so para that we can obter enhance informação reporting and adicional, prevention of portanto, podemos transmission in melhorar these os categories. reportes de Thank you. transmissão nestas categorias. Muito obrigado. Thank you, Dr. Kyobe. Muito obrigado. So we'll move on to the next Vamos avançar question. I para a know we're próxima very short pergunta. on time, so I'm going to Temos muito pouco bring a tempo, couple together here. portanto, eu vou juntar duas. For Dr. Teto and Para o also for Dr. Dr. Teto Kyobe at country level, e Kyobe, and then a nível de Professor país, e o Nikes professor from Nges, Africa CDC. da CDC Question África. around A pergunta tem a ver how at the com country level, como é que a you nível are de país exploring estão genomic sequencing and a proteomics fazer o within sequenciamento your surveillance genómico strategy dentro for da mpox. estratégia de supervisão para a viríola. Professor Nikes, Depois, if you could professor comment on that from Nkesa, an se Africa pudesse CDC standpoint comentar at the isso do continental ponto de level, vista de that would be CDC great. África So, e Dr. Teto, continental, tanto o to you Teto, first, please. primeiro, para si, por favor. Oui, je pense que par rapport à la question, je pense Bem, que eu creio que para esta pergunta, esta situação, a resposta do professor Anicas está em melhor posição para responder isto, porque está a trabalhar nos laboratórios e terá mais conhecimento sobre isto. Before we go to Professor Nikes, Dr. Antes de ir para o Dr. professor Kyobe, Nkesa, would you like to doutor briefly Teto, comment on quer comentar Yes. rapidamente genomics in Uganda? sobre o sequenciamento genómico. Bem, no início, por exemplo, nós tivemos casos negativos e estávamos preocupados sobre o que estava a acontecer. Portanto, utilizando o sequenciamento genómico, conseguimos detectar que alguns dos casos que tivemos no início era, de facto, sarampo. E identificamos mal no início, portanto, estes dados de sequenciamento vêm um pouco tarde, mas queremos utilizar isto para entender a dinâmica de transmissão e como é que a doença está a evoluir no país. E estamos a utilizar isto, mas não tanto e tão rapidamente como utilizamos a mesma coisa durante a ébola. Passar a palavra. Muito obrigado, Dr. Kyobe. Muito claro. Muito obrigado, professor Nkesa, da CDC África e a OMS. O plano de resposta continental, como é que estão a pensar na utilização de sequenciamento genómico a nível regional e de país? Em primeiro, muito obrigado. David, o ponto aqui que os colegas anteriores mencionaram, eu creio que isto é muito importante e quero relembrar que o sequenciamento genómico que estamos a fazer, temos limitação em termos de diagnóstica e especificidade. Nós estamos a fazer, temos inovação para utilizando genómica para fazer diagnóstico preferencial. Esse é que é o problema. Portanto, sabemos que há um problema com o diagnóstico, porque para o sequenciamento temos de ser bons e ter um diagnóstico fidedigno. Portanto, há uma questão sobre as plataformas atuais, é que estas plataformas não podem diferenciar outros vírus.
Alguns, quando são positivos, pode significar varicela, por exemplo, hepatite, herpes simplex. Portanto, já vimos muito dos Estados-membros. Temos todo o perfil e técnico e definição de varíola, mas quando o teste volta negativo, percebe-se bem, temos de utilizar o diferencial. E pode ser herpes simplex. Portanto, temos de chegar a um ponto onde temos, o Dr. Ere disse que, bem, não é preciso ir tão longe, podemos utilizar outros kits de teste diagnóstico para resolver isto. Mas voltando à pergunta, durante a Covid, e confirmo, só em África há uma sequência de 200 mil genomas de SARS-CoV-2. Isto vem de uma rede de um laboratório de genómica que a CDC África estabeleceu em todo o continente. Nós concordamos que há uma plataforma e uma capacitação que não é específica da doença, não é específica da Covid. Portanto, estamos a trabalhar muito para assegurar que na fase 2, após Covid, podemos alavancar esta capacidade da plataforma para outras doenças, incluindo cólera, dengue, varíola agora, Marburg e outras, para podermos gerar informação que seja útil para quebrar a cadeia de transmissão e estabelecer isto. E podemos fazer isto apenas quando começamos a pôr os metadados com os dados de sequenciamento para ter um quadro claro sobre a forma como isto é transmitido. Portanto, houve centros de genómica e durante a Covid na Nigéria, África do Sul, Quênia e em África, se eu posso dizer, agora temos a nível regional na RDC, Gabão, Uganda e o laboratório que estamos a tentar estabelecer em Kampala e depois NICD, na África do Sul. Tudo isso está ligado com um laboratório de sequenciação. Portanto, se não conseguirmos construir uma infraestrutura, porque são muito caros para manter, então, a nível de país, isto pode ir para os laboratórios de sequenciação com alguns custos, porque damos isto, portanto, tem a ver com exercício para a CDC África. Vou parar aqui, mas isto é muito importante. Agora temos o clado 1A e 1B. Esta resposta não é uma coisa para 2B e há algum tempo temos de ver como é que é esta ligação em termos de medicina de precisão sobre o que estamos a fazer no terreno. Obrigado, professor Nickes. Articulou este caso de uso com a supervisão em termos de estratégias. Agora estamos 15 minutos depois da hora, portanto vamos encerrar a sessão. Quero agradecer a todos os nossos oradores na OMS, CDC África, do Ministério da Saúde e para as respostas na RDC e Uganda, a nossa liderança da equipa do país, a equipa de comunicação por esta coordenação espetacular. Agradeço a todos os participantes pelo vosso tempo e atenção, para as vossas excelentes perguntas. Estamos ansiosos por ficar em contacto convosco e apoiar as respostas da melhor forma, melhor maneira. Muito obrigado, bom dia.